Lição 3: Tudo para a glória de Deus. Vejam essa pesquisa no YouTube. Ouçam. Vocês sabiam? Pedro, André e Filipe moravam em Betsaida. Vocês sabem o que significa esse nome? Casa de pescador. E esta cidade recebeu este nome antes mesmo que Jesus convidasse esses 3 homens a serem pescadores de homens. E foi mais ou menos nessa época que Jesus recebeu a notícia de que João Batista, o seu primo, tinha morrido decapitado. E com essa notícia, ele sabia também que seu tempo na terra estava chegando ao fim. E ele queria aproveitar toda a oportunidade para ensinar os discípulos a buscarem força e energia na fonte certa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? A lição dessa semana tem como título Tudo para a Glória de Deus. E eu pergunto para vocês, o que vocês têm feito para glorificar o nome de Deus? O texto-chave está no livro de Marcos, capítulo 6, no versículo 30 e 31. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Na lição dessa semana, tem 2 histórias muito significativas que aconteceu com Jesus e os discípulos. As 2 são histórias clássicas da Bíblia. Só que aqui você vê alguns detalhes. Antes de Jesus alimentar a multidão, ele havia recebido a notícia de que seu primo João havia sido decapitado. Cerca de 5.000 homens estavam na multidão naquele dia, além de mulheres e crianças. O pão de centeio e peixe era a comida diária dos pescadores. Aquela foi uma refeição simples, mas suficiente para satisfazer a fome tanto física como a fome espiritual da multidão que ouviu a Jesus. E os discípulos também foram beneficiados. O milagre realizado na multiplicação do alimento despertou no povo e nos discípulos o desejo de proclamar Jesus, Rei de Israel. Só que esse não era o plano divino. Por isso, Jesus pediu aos discípulos que pegassem o barco e voltassem para Cafarnaum, enquanto eles dispersavam o povo. Tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. Por 1 hora, ele orou pedindo poder para revelar ao povo o caráter divino de sua missão e para que Satanás não cegasse o entendimento deles, nem distorcesse a maneira de verem as coisas. Os discípulos ficaram contrariados quando Jesus lhes mandou pegar o barco e voltar para Cafarnaum. A vontade deles naquele momento era proclamar Jesus rei, mas essa não era a motivação correta. A motivação estava errada. O amor à honra os estava deixando cegos. A segunda história é quando Jesus sai do monte e vai encontrar-se com os discípulos. Ao anoitecer, ele estava sozinho e no lago os discípulos estavam em dificuldades. O vento tinha se levantado e eles lutavam contra o mar agitado. Já de madrugada, Jesus veio até eles, caminhando em cima da água. Ao verem um vulto, eles gritaram com medo, pensando que fosse um fantasma. Não tenham medo, coragem, sou eu. Quando Jesus terminou de falar, Pedro então gritou: Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me para eu ir caminhando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, Pedro. Daí por diante vocês sabem o que aconteceu. Mas eu quero tirar algo muito importante dessa história. Em seu desespero diante da tempestade, os discípulos acharam que o vulto de Jesus era um fantasma. Essa era uma crença comum naquele tempo, possivelmente herdada dos gregos, que acreditavam na imortalidade da alma. Agora vocês sabem me dizer o porquê do medo deles ao ver o vulto? Foi porque por um momento eles haviam se desligado de Jesus e do verdadeiro objetivo de sua missão. Quando Jesus entrou novamente no barco, o medo os deixou e tudo se acalmou. Sabem de uma coisa? Desde o princípio, Deus já sabia que um dia nossa cultura seria caracterizada por mudanças constantes e pelo avanço tecnológico, como também já conhecia os problemas que o acompanhariam. A nossa lição essa semana apresenta a solução para vivermos sem estresse num mundo totalmente estressante. Quando Jesus convidou os discípulos para se retirarem para descansar, os discípulos não tinham acesso à internet, celular, computadores, mas tinham distrações próprias para seus dias. Em todas as épocas, Satanás procura sobrecarregar o ser humano com uma infinidade de afazeres e distrações que lhe roubam o tempo. O plano do inimigo é nos impedir de separar um momento especial para estar com o Pai e nos beneficiar de sua presença.
Queridos adolescentes, Deus deseja nos dar a vitória sobre os cuidados dessa vida e nos conceder poder para fazer a sua vontade. Mas para isso, precisamos deixar nossas atividades comuns um pouco de lado, a fim de ouvir a voz de Deus enquanto ainda há tempo. A lição dessa semana nos ensina onde buscarmos poder para vencer o maligno. E ele vai fazer o possível para você não se achegar a Deus. Que você e eu possamos buscar ajuda ao Espírito Santo. Ele está sempre à nossa disposição. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo estudo dessa lição. Abençoe cada adolescente. Em nome de Jesus. Amém.